O relógio marcava 6h15 da manhã quando Zé Felipe abriu os olhos pela primeira vez naquele dia. O celular vibrava incessantemente com mensagens, notificações, ligações perdidas. O nome dele estava em alta no Twitter, mais uma vez. Zé Felipe se envolveu em nova polêmica. Cantor é acusado de ignorar fãs. Zé Felipe está em crise desde a separação. Nada disso era verdade, mas as manchetes não se importavam. Já fazia meses que ele vivia num turbilhão. A separação com Virgínia Fonseca tinha sido escancarada aos olhos de todo o país. Cada passo, cada gesto, cada olhar era julgado por milhões. No início ele tentou relevar. Mas agora, não conseguia mais. Ele estava cansado. Seus olhos estavam fundos, sua voz mais rouca, e o sorriso que costumava estampar seu rosto já não era o mesmo. Dentro de si, crescia algo perigoso, a raiva silenciosa de não ser compreendido. Naquela manhã, enquanto o sol começava a surgir por entre as cortinas do seu apartamento em Goiânia, Zé tomou uma decisão. Pegou o telefone, ligou para seu assessor pessoal, Rafael, e disse com firmeza: "Quero uma coletiva de imprensa hoje. Nada de notas. Nada de vídeos no Instagram. Quero falar. Olho no olho. Estou farto." Do outro lado da linha, Rafael engasgou com o café. "Coletiva? Hoje? Mas, Zé, isso é sério. Vai virar notícia no Brasil inteiro. Que vire. Eu não tenho mais medo de falar a verdade." A notícia de que Zé Felipe falaria com a imprensa caiu como uma bomba nas redações. Em poucas horas, os maiores portais já estavam com repórteres posicionados. A coletiva estava marcada para as 17 horas, no auditório de um hotel 5 estrelas em Goiânia. Enquanto isso, nos bastidores, Rafael tentava entender o que realmente estava se passando com o cantor. Em sua casa, a movimentação era intensa. Maquiador, stylist, equipe de som. Mas Zé estava calado. Em seu quarto, folheava um caderno onde há meses escrevia pensamentos, dores, versos nunca lançados. Ali, ele releu frases como: "Sinto saudade de quem eu era. A fama às vezes me faz esquecer de respirar. Será que alguém realmente se importa com o que eu sinto?" A coletiva não era só uma resposta à imprensa. Era uma tentativa de Zé recuperar sua voz, não a voz que canta nos palcos, mas aquela que a fama havia enterrado. Às 16h45, o auditório já estava cheio. Câmeras, microfones, flashes. Jornalistas de todo o país. Muitos esperando um escândalo. Outros, curiosos. Zé chegou às 17h02. Vestia calça jeans escura, uma camisa branca simples e um boné à aba curva. Nada de grife. Nada de ostentação. Ele não queria desviar os olhares de sua verdade. Ao sentar-se à mesa, ao lado de Rafael, pegou o microfone. Respirou fundo. Olhou para os rostos ansiosos à sua frente. E começou. "Boa tarde. Hoje, eu não tô aqui como artista, como celebridade. Tô aqui como homem. Como filho, como pai, como alguém que tem sentimentos de verdade." O silêncio foi imediato. Nenhum clique de câmera. Apenas atenção. Nos últimos tempos, meu nome tem sido falado como se eu fosse um personagem. Me separei, é verdade. Mas o que ninguém vê é que, enquanto vocês criavam teorias, eu chorava calado por não ter minhas filhas por perto todas as noites. Ele parou. Olhou para baixo. Respirou fundo. Disseram que eu ignorei fãs. Que faltei em compromissos. Mas ninguém sabia que naquele dia eu estava no hospital com minha mãe, que tinha desmaiado de pressão alta. Eu cansei. Cansei de me calar. Cansei de ser atacado como se não fosse humano. Os jornalistas trocavam olhares. Nenhum deles esperava aquilo. Zé continuou falando. Compartilhou episódios de depressão, crises de ansiedade, noites em claro. Disse que, por trás do artista que dança e sorri no Instagram, havia um homem lutando contra a solidão e a culpa. A fama me deu muita coisa. Mas também me roubou outras. Me roubou o direito de errar. Me roubou o silêncio. Me roubou a paz. Eu tô aqui para pedir respeito. Não por ser famoso. Mas por ser gente. Ele então abriu o caderno que sempre carregava. Leu trechos de suas anotações. Poemas escritos na madrugada. Reflexões sobre a vida, a fé, a paternidade. Quero mostrar que ser vulnerável não é fraqueza. É coragem. Ao final, um repórter se levantou e perguntou: Zé, o que você espera depois dessa coletiva? Zé pensou por alguns segundos. E respondeu: eu espero que, da próxima vez que forem falar do meu nome, pensem duas vezes.
E se ainda assim quiserem falar, que falem, mas sabendo que por trás desse nome tem um coração que sente, que sofre, que ama. E que, acima de tudo, ainda acredita que ser verdadeiro é o maior ato de coragem. A coletiva mal havia terminado e os vídeos já circulavam pela internet. Os trechos mais intensos viralizaram. Eu tô aqui como homem, como pai. Eu não sou um personagem. A fama me deu visibilidade, mas também me roubou o direito de sentir em silêncio. Programas de televisão interromperam a programação para comentar. Sites de fofoca, perfis de notícias e celebridades começaram a opinar. O nome de Zé Felipe ocupava os trending topics no Twitter em primeiro lugar no Brasil, e em segundo, globalmente. Enquanto isso, Zé estava em casa. Sentado no chão da sala, com o celular desligado. A paz que ele buscava não estava nas telas. Estava no silêncio. Rafael chegou com um semblante surpreso. Cara, você mexeu com o país. Nunca vi uma coletiva causar tanto. Zé o interrompeu com um sorriso calmo. Não me importa o que vão dizer agora. Eu só precisava falar. Pelo menos dessa vez, fui eu quem contou a minha história. Nos dias seguintes, o que Zé não esperava aconteceu, apoio. E não foi pouco. Fãs começaram a subir hashtags como hashtag Zé Felipe Elmano e hashtag Força Zé Felipe. Artistas como Gustavo Lima, Simone Mendes, Lucas Luco, e até mesmo Luan Santana se pronunciaram publicamente. Gustavo gravou um vídeo. Irmão, você foi gigante. O que você fez ontem não foi só por você. Foi por todos nós. A gente vive sendo cobrado para sorrir o tempo todo. Obrigado por abrir esse espaço. Até mesmo Virgínia Fonseca, de quem ele estava separado, fez um post. Independente de qualquer coisa, Zé é pai das minhas filhas e merece respeito. Ninguém sabe o peso que ele carrega. Zé leu e sentiu um aperto no peito. Não esperava aquilo. Por mais que o casamento tivesse acabado, ainda havia respeito. À noite, ele entrou em seu estúdio particular. Pegou o violão. Começou a tocar lentamente, deixando as emoções guiarem os acordes. De repente, surgiu uma melodia nova. E uma frase. Ninguém vê quando a alma chora calada. Foi o começo de uma nova música. Ali mesmo, escreveu a canção inteira, direto do coração. Decidiu que aquela seria a música que abriria o seu novo projeto. Não para vender, não para agradar a gravadora, mas para libertar. Zé estava reencontrando algo que havia perdido nos últimos anos, sua identidade. Alguns dias depois, durante uma passagem rápida por São Paulo, Zé foi convidado para um programa de TV ao vivo. No caminho para o estúdio, Rafael comentou. A apresentadora quer fazer uma surpresa. Zé desconfiou. Mas seguiu. Durante o programa, após uma conversa emocionante, a apresentadora chamou alguém ao palco. Leonardo, seu pai. O público foi ao delírio. Leonardo abraçou o filho com força e disse no microfone. Eu nunca tive coragem de dizer, mas, eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou. Você foi mais corajoso do que eu já fui em toda a vida. Zé tentou segurar, mas as lágrimas vieram. Pela primeira vez, pai e filho se emocionaram ao vivo. Aquele momento se tornaria mais um símbolo da nova fase do cantor. Zé começou a se reconectar com projetos antigos. Visitou um hospital infantil, discretamente, como fazia antes da fama explodir. Lançou uma música nova, O que Ninguém Vê, e decidiu doar toda a renda da faixa para clínicas de apoio psicológico. Ele também começou um podcast chamado Por Trás do Nome, onde entrevistava outros artistas sobre a vida fora dos palcos. O primeiro episódio teve participação de Luísa Sonza, que contou suas próprias dores de julgamento público. O segundo, de Gabriel Medina. Em cada um, a audiência explodia. Zé não estava mais apenas defendendo a própria história. Estava abrindo espaço para que outros também fossem ouvidos. Certo dia, Zé recebeu uma carta pelo correio. O envelope era simples. Dentro, uma folha com uma caligrafia tímida. Era de uma fã, chamada Rebeca, que dizia: Tentei tirar minha própria vida ano passado. Você nunca soube disso, mas uma música sua foi o que me impediu. Ontem, vi sua coletiva e chorei como há tempos não chorava. Obrigada por mostrar que até os fortes têm dias ruins. Zé fechou os olhos. Aquilo era mais que um bilhete. Era um lembrete. Sua dor, sua coragem, sua exposição, tinham salvado alguém. E isso não tinha preço. No fim do ano, Zé Felipe reuniu seus amigos próximos, equipe, e fãs em Goiânia para lançar seu novo projeto, além do nome, uma turnê mais intimista, que misturava música e conversas reais com o público. No palco,
ele falou. Talvez eu nunca volte a ser como antes. Mas isso não é ruim. É só o começo de um novo eu. E se minha verdade tocar ao menos um coração por noite, já valeu a pena. A plateia se levantou. Gritos. Lágrimas. E a certeza, Zé Felipe não era mais apenas um artista. Ele era agora a voz de muitos que nunca foram ouvidos. Após o primeiro show da turnê Além do Nome em Goiânia, Zé Felipe saiu do palco com o coração acelerado. Não era por ansiedade, e sim por emoção. Pela primeira vez em anos, ele sentia que o público o via de verdade, como pessoa. Nos bastidores, sua mãe, Poliana Rocha, o esperava com os olhos marejados. Ela o abraçou apertado e disse: "Você fez o que poucos têm coragem. Você se despiu da fama e mostrou o Zé." Zé chorou no colo da mãe, como um menino. Não era um choro de tristeza. Era alívio. Depois de meses engolindo o que sentia, ele finalmente respirava. Na manhã seguinte, Zé acordou com uma ligação de vídeo inesperada. Era sua filha mais velha, Maria Alice. "Papai, vi você na TV. Você tava chorando? Por quê?" Zé engoliu seco. Era difícil explicar a uma criança o que era pressão, fofoca e ódio gratuito. Mas respondeu: "Papai tava chorando porque às vezes sente saudade de vocês e o coração fica apertado." Ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse: "Quando eu crescer, eu vou cuidar de você." Zé não aguentou. Desabou em lágrimas. Aquela frase tão pura reabriu uma parte do coração que ele pensava ter perdido. E naquela noite, decidiu que pediria algo que vinha adiando havia semanas: um dia inteiro com as filhas. Sem fotógrafos. Sem exposição. Foi no parque, num domingo de sol em Goiânia, que Zé reencontrou sua essência. Com as filhas no colo, empurrando balanço, comendo pipoca, dando risada de bobeiras. As pessoas que o reconheciam respeitavam o momento. Não pediam fotos. Apenas sorriam de longe. Zé tirou os tênis, sentou-se na grama com as meninas e olhou para o céu. Sentia que algo dentro dele havia mudado para sempre. Ao final do dia, Virgínia, que estava presente também, aproximou-se e disse: "Obrigada por ter voltado a ser o Zé que a gente conheceu lá atrás. É bom ver esse brilho nos seus olhos de novo." Zé apenas assentiu. Os dois não voltaram a ser casal, mas havia ali um afeto reconectado. O respeito havia renascido. Durante um show em Curitiba, Zé foi surpreendido ao ser interrompido por um rapaz que invadiu discretamente a lateral do palco. Os seguranças agiram rápido, mas ele não estava ali por mal. Com lágrimas nos olhos, o jovem chamado Rodrigo disse: "Desculpa. Eu só queria te entregar isso." Era um desenho. Retratava Zé Felipe sentado em uma cadeira com um coração gigante nas mãos. Embaixo, escrito: "Você me ensinou que eu posso mostrar quem eu sou." O público ficou em silêncio. Zé pegou o microfone. "Eu já fui esse menino. Escondido, calado, com medo de mostrar meu coração. Obrigado, Rodrigo. Isso aqui vale mais do que qualquer troféu." Naquela noite, Zé publicou a imagem nas redes sociais com a legenda: "Agora eu sei que tudo valeu a pena." A repercussão da coletiva foi tão intensa que uma plataforma de streaming o procurou para propor um documentário. Inicialmente, Zé hesitou. Mas percebeu que essa era mais uma forma de abrir caminhos para que outros falassem também. O documentário se chamou Além do Nome, A Verdade de Zé Felipe. Nele, além de contar sua trajetória desde a infância, Zé abriu espaços para artistas, fãs e psicólogos falarem sobre saúde mental, pressão social e a importância de se sentir ouvido. A série de 4 episódios estreou em todo o país e foi um sucesso de crítica. Pela primeira vez, o Brasil inteiro conhecia Zé Felipe por inteiro: o filho, o pai, o cantor, o homem. Em um momento de introspecção, Zé sentou-se com papel e caneta e escreveu uma carta para si mesmo. "Zé, quando você achar que está sozinho, lembre-se desse momento. Você foi corajoso. Você foi honesto. E mesmo que o mundo continue falando de você, agora você sabe quem você é. Continue sendo essa voz para quem ainda tem medo. Com carinho. Você mesmo." Ele guardou a carta em uma gaveta. Um dia, pretendia mostrar às filhas. Um ano depois da coletiva, Zé Felipe era outro. Mais maduro, mais centrado, mais leve. As manchetes ainda apareciam, claro. Mas já não o afetavam da mesma forma. Ele havia aprendido a distinguir o que era verdade do que era ruído. Seu show em Belo Horizonte marcou um novo marco: plateia lotada, ingressos esgotados, e uma homenagem feita pelo público. Um coral com 1000 vozes cantou a música O Que Ninguém Vê com velas acesas. Zé parou o show,
ajoelhou-se no palco e chorou. Não era tristeza. Era gratidão. Ele havia vencido. Agora, Zé começava a escrever um livro. O título, Por Trás do Sorriso. Ele queria contar, com suas palavras, como foi caminhar entre o sucesso e a dor, e sair de lá com a alma inteira. Além disso, se preparava para uma nova turnê internacional, com passagens por Portugal, Estados Unidos e Japão. Mas fazia questão de manter o coração no lugar. Onde eu estiver, quero continuar sendo o Zé de sempre. Porque hoje eu sei, é possível ser famoso e ser humano ao mesmo tempo. 1 ano e meio depois daquela coletiva histórica, Zé Felipe convocou outra. Mas desta vez, o clima era diferente. No mesmo salão, agora mais elegante e iluminado, ele entrou com um sorriso calmo. Há 1 ano, sentei aqui e disse que estava cansado de falarem do meu nome. Hoje eu venho agradecer, porque foi naquela dor que eu reencontrei minha força. E se naquela época eu estava quebrado, hoje eu tô inteiro. Inteiro de mim. O público o aplaudiu. A imprensa, emocionada, respeitou o silêncio final. A coletiva terminou com uma frase projetada no telão. Não me defini pelas manchetes. Me defini pela coragem de ser verdadeiro. Zé Felipe não só reconquistou sua paz, ele ajudou milhares a encontrarem a sua. Com o documentário, as músicas, o livro, os projetos sociais, ele deixou claro que a fama pode ser ponte e não prisão. E quando um novo artista emergente perguntou a ele: como eu faço para aguentar tudo isso? Zé respondeu com um sorriso sincero: fale antes que te silenciem. E nunca esqueça quem você é de verdade. A história de Zé Felipe, aquele que cansou de ouvir o que diziam sobre ele, se transformou na história de muitos. Um homem que usou a dor como instrumento de transformação. Que fez de sua verdade um legado. E que, no final, venceu não apenas os julgamentos, mas a si mesmo.